Hoje comemora-se o 48º aniversário do 25 de Abril de 1974, portanto já temos mais tempo de democracia do que tivemos de ditadura. E também já tínhamos tido mais do que tempo de fazer disto um país realmente como deve ser. A boa notícia, que nos aviva a todos a esperança num futuro melhor, é que começa agora o Comitê Central. Comitê Central número 52, edição de 25 de abril de 2022. Hoje temos um programa cheio, vamos falar de condecorações potencialmente enganadoras, vamos falar de um partido que não engana ninguém e de um partido que se deixa enganar facilmente. E vamos falar também das eleições em França, tema para o qual não me ocorreu nenhuma introdução que envolva o verbo enganar. No Camarada da Semana vamos discutir uma viagem do secretário-geral da ONU que desta vez não implicará arregaçar as calças até aos joelhos, e na sessão de esclarecimento vamos fazer um elogio fúnebre às máscaras, aproveitando antes que chegue o outono outra vez e volte a ser obrigatório usá-las. Convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto, como estão, meus caros? Bom dia, bom 25 de Abril para vós, e nós vamos começar... É o dia de 25 de Abril, não é? 24 horas do 25 de Abril, digamos assim. Meus caros, vamos começar precisamente pelo 25 de Abril e pelas condecorações que estão a gerar alguma polémica. As condecorações, nomeadamente, de Rosa Coutinho, Vasco Gonçalves, António de Spínola e Francisco da Costa Gomes. Alberto e Carlos, eu sei que tu, Alberto, em particular, já tiveste a oportunidade de te pronunciar sobre estas condecorações e pronunciaste de forma um bocadinho, digamos, contrária às mesmas. Queres voltar a falar sobre o assunto? Agora de forma definitiva. Vamos a isto. Eu ainda não percebi muito bem quando é que vão ser feitas as condecorações. A questão está um bocado vaga, porque isto é uma lista de nomes, acho que são 200 nomes. 200 nomes, exatamente. Do Vasco Lourenço. E é uma lista que anda a passar de presidente em presidente desde o IANES. Só não chegou. Não sei se os 200, pois, não sei se os 200. Alguns já foram às condecorações. Pois, exatamente. Os polémicos. Exatamente. Para a esquerda, para a extrema esquerda, o polémico é o Spínola. Exatamente. Para a direita, ou para quem tiver 2 neurónios, os polémicos são o Vasco Gonçalves e o Rosa Coutinho. Eu acho que o Costa Gomes é mais ou menos tolerado pelas pessoas moderadas. Tem passado um bocadinho incólume, não é? Tem passado um Spínola, independentemente do que cada um fez, não é? O contributo do Spínola para o 25 de Abril é mais ou menos inequívoco, tanto direto como indireto, com o livro vai Portugal dizer e Futuro. Raquel Varela. Pois, mas pronto, não vamos agora, não vale a pena Certo. pregar o evangelho Não junto temos... de inconvertíveis, não é? Há casos que não vale a pena. Agora, os casos polémicos, e eu acredito que, acho eu que a grande maioria dos portugueses não estão muito dispostos a engolir, são as condecorações do Rosa Coutinho e do Vasco Gonçalves. Por tudo que fizeram, não em prol da democracia, mas contra a democracia, justamente. E não é claro, ainda não percebi quando é que eles vão ser condecorados. Acho que segundo Vasco Lourenço, o professor Marcelo confirmou essas condecorações. Agora, aparentemente não foram hoje, que eu saiba, não sei se são no 10 de junho, não sei se são até ao fim do mandato do professor Marcelo, que ele garantiu que os condecoraria, ainda não percebi isso, mas parece que sim, que os vai condecorar. E acho que condecorar com a Ordem da Liberdade duas das pessoas que mais fizeram para que a liberdade não existisse neste país, é no mínimo irónico. Enfim, parece-te algo contraditório, provavelmente, não é? Bastante. Sim. Carlos, tens tu que estás envolvido por questões até profissionais, digamos assim, muito diretamente nestas comemorações, tens alguma informação, quem sabe, privilegiada para avançar em relação a este tema? Datas, horas? Nada, não sei nada, rigorosamente nada. Não nos informam de absolutamente nada. Então, mas o Comitê Central infiltra um indivíduo, mesmo no sistema para poder... O Comitê Central elege um deputado. Então, sim, exatamente, para ter este tipo de informação e depois nada. O que me parece, eu tenho só duas notas muito, muito rápidas sobre isso. Primeiro é que a vida das pessoas tem que ser avaliada por tudo aquilo que eles fizeram, precisamente quando estamos a falar de pessoas que atentaram à nossa liberdade
mesmo que eventualmente a certa altura tenham estado envolvidos em algo que tenha contribuído positivamente para a liberdade, o facto é que tem toda uma história de vida que não se coaduna com esse gosto pela liberdade. Mas, né, até porque temos muitos assuntos, depois há outra coisa, que é, pá, acho que se valoriza demasiado essas caricas, pá, confesso que não lhe dou, olhando para as pessoas que já foram condecoradas pela Presidência da República. Pois, há um bocadinho esse problema, não é? É verdade. Epá, já condecorámos terroristas do tempo do Estado Novo, já condecorámos terroristas posteriores ao 25 de Abril, já condecorámos, salvo seja, quer dizer, no caso foi o Dr. Sampaio, acho eu. Mas quer dizer, isto não tem grande valor. Os critériozinhos, toda e qualquer pessoa que possa aparecer num livro de história, mas naqueles livros muito grossos já foi condecorado de alguma forma. Naqueles rodapés de livros com 3.000 páginas. Sem desprimor, a seleção de futsal também recebeu esta condecoração, ou terá sido outra? Não sei, por exemplo. Acho que foi outra condecoração, mas... Eu nunca vi um jogo de futsal, mas a rapaziada de futsal não me fez mal nenhum. Pois não. Acho que não tentou combater a liberdade em Portugal, acho que não. Exatamente, sim. Não tinha ideia disso. Além de ter brilhado a grande altura em palcos internacionais, portanto, talvez, não sei. É possível, diz que sim, mas de facto é capaz de haver uma certa banalização destas condecorações que acaba por tirar. Eu não diria isso, Tiago, nunca sabe, tu um dia irás receber aliás, prestar serviço à nação bastante mais importante. Não é tanto se, não é? Não é tanto se, longe, quando estou só à espera de sim, exatamente, é capaz de ser mais isso. Nós não vamos abandonar já o tema do 25 de Abril e provavelmente voltaremos a ele até mais do que uma vez ao longo deste programa, mas vamos desde já voltar por força da presença, que não física, do presidente da Ucrânia no Parlamento. E aqui sim, Carlos, eu espero que tu tenhas pormenores, mais detalhes de quem esteve no local mesmo para nos comunicares em relação a isto, mas vem a propósito do 25 de Abril do facto de na reação ao comunicado feito pelo presidente Zelensky, o Partido Comunista Português, através da sua líder de bancada parlamentar, ter dito, e estou a citar, qual é a comparação, porque Zelensky estabeleceu uma comparação entre a situação na Ucrânia e o 25 de Abril em Portugal. E Paula Santos disse, e estou a citar, qual é a comparação que há quando o 25 de Abril permitiu a libertação de antifascistas e na Ucrânia o que se está a passar é exatamente o contrário. Portanto, o PCP retirou-se durante o discurso de Zelensky, mas depois veio falar sobre o discurso de Zelensky. Carlos, queres explicar-nos um bocadinho mais, dando uma perspectiva de quem esteve em cima do acontecimento, ou parcialmente em cima do acontecimento, porque também a Iniciativa Liberal depois se retirou do hemiciclo. Relata-nos um pouco o que se passou. É uma espécie, lá está, é o repórter ao local. O nosso repórter no local, Carlos Guimarães Pinto. O que é que se passou? Basicamente, o presidente da Ucrânia falou através de um ecrã na Assembleia da República, de um ecrã gigante. 2 ecrãs. Dois ecrãs. Aliás, muitos mais. Está lá para há muitos mais ecrãs. Sim. Ecrãs grandes, toda... e tal. Ok. E o PCP, que não deve gostar muito destas coisas, é um partido mais humilde, foi ver o discurso na televisão pequenina do seu gabinete. Achou preto e branco, se calhar, e tudo. Exatamente. Em fazer sentir qualquer coisa de outros tempos. É possível que tenha entendido melhor, porque a tradução simultânea estava demasiado baixa, então quem estava lá na Assembleia da República tinha algumas dificuldades em entender o que estava a ser dito. Portanto, é possível que eles tenham conseguido entender melhor ao ver no seu ecrã pequeno do gabinete, ou então porque tem lá o seu próprio tradutor do ucraniano, ou a pessoa que lhes faz as traduções dos documentos do Kremlin também traduz o ucraniano. É possível que tenham feito isso. E depois vieram exatamente documentar a intervenção que supostamente não teriam visto, e com os comentários habituais repugnantes que o PCP tem feito em relação à invasão da Ucrânia, e não há muito a dizer. Acho que qualquer pessoa que tenha visto aquilo se sentiu revoltada, pelo menos logo pela ausência e depois pelos comentários que vieram a seguir. Nós demonstramos essa repugnância respondendo na mesma moeda, desta vez efetivamente a um grupo de
totalitários que estão ali na Assembleia da República. Na sua primeira declaração, saímos antes da declaração começar também em protesto por essa saída anterior, por essa ausência anterior. Posso? Alberto, avança, claro que sim, Alberto. Eu achei interessante, isto do PCP não surpreende ninguém, e o que vou dizer a seguir também não surpreende, mas o Bloco conseguiu escapar desta história. Pois, eu surpreendo-me um bocado, pois é isso, porque o Bloco fez uma uma marcha atrás, uma travagem a fundo, uma travagem que mas o PCP não, o PCP carregou no acelerador. Exatamente. O PCP já não vai Bloco, corrigir a trajetória. Até uma certa altura, vamos dizer, os primeiros dias da invasão, até perceberem de que lado soprava o vento, o Bloco tinha exatamente a mesma posição do PCP, e isso está explícito, se eles não retiraram em textos lá no esquerda.net e em declarações Nada nas televisões da internet. dos dirigentes, sim, eles falavam exatamente, era o discurso da desnazificação, o discurso lá do batalhão Azov, a necessidade da Rússia ter o seu espaço vital, achei interessante ter o conceito, ou seja, eles estavam exatamente na mesma posição do PCP, perceberam a tempo, e o PCP também percebeu, mas apesar de tudo mantém a coerência. O Bloco não se importa de quebrar a espinha e deu a cambalhota total, e esteve lá, ao que li, aplaudiu de pé o Sr. Zelensky. Sim, todos os deputados que ficaram, só esse há tudo hipocrisia. Pé, não é? Sim. Não, pois não aplaudiram Zelensky, terão aplaudido o povo ucraniano e a luta do povo ucraniano, houve assim uma giga-joga. Mas de facto já o PCP... Aquele povo cheio de nazis, não é? Aquele povo cheio de nazis. Menos os nazis eles recusaram-se a aplaudir. Aquela gente horrorosa. Exatamente. Mas o PCP de facto calcou a sério no acelerador e parece que vai saltar do precipício mesmo. Vai por ali fora. Saltar, não é? Até o último nazi, enquanto restaram nazi na Ucrânia, o PCP aparentemente, e de facto tem a parte boa, que não sei, se calhar ao finalmente de 50 anos de democracia, eu acho que tu já tinhas referido isso também noutro sítio, Alberto, não é? Ao fim de 50 anos de democracia, parece que finalmente o PCP já engana muito pouca gente. É preciso dizer que essa gente também não é muito arguta, demorou 100 anos de PCP, ou 101 anos, e demorou 50 anos praticamente do regime em que vivemos, para perceber que o PCP é um partido totalitário, como disse o Carlos. Exatamente, portanto... Não foram muito rápidos a percebê-lo. Não, mas mais vale tarde. Bom, mas de facto conclui-se que o PCP já não engana ninguém, bem ao contrário do José Sócrates, que segundo nos constou esta semana... Estás a ver? O rei das transições. Não, estou a tornar-me, ainda não sou, agradeço, mas ainda não. Não estou em condições de receber o epíteto, mas muito em breve isso sucederá. José Sócrates, esse sim, enganou e bem o PS. Segundo António Costa, o PS e ele próprio foram aldrabados por José Sócrates. Foi uma notícia dos últimos dias, em que finalmente também parece que finalmente também o PS e António Costa puseram prego a fundo nesta tentativa de se afastarem em definitivo de José Sócrates. Mas é possível que a coisa não fique por aqui, porque obviamente José Sócrates não apreciou estes comentários de António Costa e apodou de velhacas as declarações de António Costa. Portanto, sempre que possível, façam declarações potencialmente insultuosas para com José Sócrates, porque é uma hipótese que temos de ouvir de novo o termo velhacas, que é um termo que normalmente só José Sócrates... Uma palavra gira, que está em desuso. E usa sempre que alguma acusação lhe é dirigida, normalmente é uma acusação velhaca, ou são declarações velhacas. Portanto, continuem, por favor, que nós apreciamos o velhaco. Alberto e Carlos, como é que José Sócrates aldrabou? O termo técnico é aldrabou. Ia dizer só muito rápido, que a parte interessante disto é que o António Costa foi tendo um discurso cada vez menos amigável em relação a Sócrates, mas à medida que Sócrates foi perdendo poder e influência dentro do PS. Hoje, que já não tem poder e no país. Exatamente. É que António Costa finalmente diz algo deste género, mas o José Sócrates saiu de poder há 11 anos, há quase 11 anos, e foram precisos 11 anos, foi preciso esvaziar o PS, ou pelo menos que alguns socratistas do PS se tivessem tornado em costistas, para que António Costa viesse dizer algo desse tipo. O que também demonstra alguma falta de coragem política.
Pois eles demoraram muito tempo a perceber que estavam a ser aldrabados e António Costa demorou muito tempo a vir dizer que foram aldrabados, não é? É como aquela gente que descobriu agora que o PCP é totalitário. O PS também demorou muito a descobrir o que era o Sócrates. E são muito fáceis. Pessoas muito próximas. São muito fáceis de ser aldrabados, exatamente. Muito fáceis. O Sócrates tem uma lábia, uma retórica absolutamente impressionantes, não me parece que seja o caso, ou então aquela gente não é muito esperta, vamos dizer assim. Ou então aquela gente quer fazer nós estúpidos. Ou então Sócrates guardava a retórica mesmo boa para aldrabar os seus colegas do PS, e para nós, bastava qualquer coisa assim. Colegas do PS e mais umas certas pessoas que são jornalistas de investigação. De investigação, exatamente. Altamente credenciadas e que não desconfiavam de nada. De nada, porque a aldrabice era realmente muito Sócrates boa. É um gênio de aldrabice. Eu não sei se... Alberto, tu disseste qualquer coisa sobre o PCP, que só agora é que descobriram. Eu acho... É o teu caso, cara. Mas eles... Não. Mas eles vão... Eu estou a falar que essas pessoas vão esquecer-se outra vez. Porque o PCP revela-se normalmente quando se fala de política externa. De vez em quando lá havia umas entrevistas sobre a Coreia do Norte e lá vinha um grupo de pessoas protestar. Depois lá vinha uma entrevista qualquer sobre Cuba, lá vinha um grupo de pessoas protestar. Mas passado 2 semanas já diziam que era um partido importante para a democracia e por aí fora. Isto vai acontecer assim que... ainda há 2 meses houve quem chorasse, pessoas decentes, pessoas genuinamente decentes, choravam quase, metaforicamente, o facto do António Filipe não ter sido eleito, por exemplo, fazia falta. E que quando a invasão da Ucrânia tiver sido, ou já não fizer parte da ordem do dia, a reciclagem do PCP vai voltar a acontecer. Não tem qualquer tipo de uso. Muitas das pessoas que hoje dizem que afinal o PCP não era o que eles pensavam por aí fora, daqui a 6 meses, principalmente se um dia o PS voltar a precisar do PCP para governar, vai voltar a ser um partido extraordinariamente democrático e vai voltar, isso vai voltar do ponto de vista do PS, com certeza. Eles não descobriram agora. Agora é que está nos nossos olhos todos os dias imagens daquilo. Sim. E eles a defender aquilo. E a paixão que uma maioria das pessoas, agora fora do PS, estou a falar dos cidadãos em geral, a paixão que as pessoas dedicaram a esta questão da Ucrânia, é evidente que se vai desvanecendo com o tempo. Isto não permanece sempre igual, não se consegue manter este grau de paixão que levou a uma certa ostracização do PCP neste momento. Quando a Ucrânia começar a ser um caso, como foi o Afeganistão durante anos, tanto no tempo dos russos como no tempo dos americanos, quando aquilo começar a passar para segundo plano, o assunto começar a passar para segundo plano, a paixão que as pessoas têm sentido para com o drama dos ucranianos, isso tudo vai diminuindo. E aí a memória da posição do PCP nesta matéria também vai passando, claro. Agora, o que estavas a dizer em relação ao PS, o PS também dá as cambalhotas todas que forem necessárias se precisar do PCP. Mas é mais provável que o PS dê essa cambalhota em relação ao PCP do que o José Sócrates. Parece-me a mim. Parece-me ainda assim mais provável. O PS atual, deixa-me dizer uma coisa, Sim. O José Sócrates tinha muitos defeitos, e não é preciso enumerar nenhum deles, mas não vale a pena, mas o PS atual é pior que o José Sócrates. Tem menos vergonha ainda na cara que o José Sócrates. Sim, e as aldrabices acabavam por ser mais fáceis de detectar. Sim, eram não era muito mais evidentes. Não era muito bem feito. Não era muito. Não sei, pois não sei se este é um daqueles casos em que se pode aplicar aquele dito de aldrabão, que aldraba aldrabão tem 100 anos de recurso em tribunal até eventualmente ser condenado a alguma coisa, mas talvez se aplique, não sei. Uma das polémicas, e atenção, reparem nisto, uma das polémicas em que o José Sócrates esteve envolvido foi aquela polémica muito gira, das mais giras, talvez a mais gira, do apartamento de Paris, não é? Paris, capital de França, onde esta semana se realizaram eleições. Fantástico. Não é? Exato. Ele frisou, está mesmo tão espantado com a minha ligação que não consegue... era isso. Não conseguia mesmo reagir. Não sei de que forma é que isto se liga ao resto das coisas que estivemos a falar, mas Macron venceu as eleições em França e derrotou Marine Le Pen. Marine Le Pen que apesar de tudo parece vir numa tendência, eu ouvi isso ainda há pouco e achei muito interessante essa análise feita pela Helena Matos. Desde 2012 ela sobe constantemente nas eleições presidenciais ao ponto dos
dos seus apoiantes nesta eleição já estarem a comemorar a vitória, embora ela tenha sido derrotada desta vez, mas estarem a comemorar antecipadamente a vitória daqui a... 5 anos ou 6 anos lá em França. Pois, não tenho a certeza. É longo. É longo, eu acho que são 5, mas posso perfeitamente estar enganado. Não sei. Vocês seguiram de perto estas eleições, com muito interesse e muito de perto. Deixa-me despachar, eu também não, deixa-me despachar o assunto. A senhora Le Pen não tem nada que eu gosto, praticamente nada, a não ser o facto de irritar pessoas que eu não gosto. É a única virtude da senhora, sim, mas isso não justifica tudo. Agora, festejar como uma vitória da democracia, dos valores moderados, a vitória de um sujeito que disse aqui há uns meses, não foram muitos, que havia de tornar a vida negra às pessoas que não se quisessem vacinar contra a Covid. É esse um democrata? É isso um democrata? Tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a senhora Le Pen, que é fraquinha, independentemente da questão ideológica, é manifestamente fraca. Eu acho que ela vai subindo porque os adversários dela são cada vez piores e no caso deste, mais ridículos. Pois isso é que é bastante assustador, esta tendência de crescimento de Marine Le Pen, não é? Num país que não parece propriamente capaz de inverter em nenhuma medida significativa aquilo que tem sido a sua própria evolução, quer política, quer económica, quer social, nos últimos anos. E, portanto, isto parece ser quase uma inevitabilidade que, de facto, uma pessoa como estas corra ao sério risco de se tornar presidente de um país como França, não é? É bastante plausível hoje em dia, sim. E não esteve, apesar, ficou mais distante do que aquilo que as sondagens previam na votação. Mas não foi uma coisa assim muito... Não, 40 e tal % dos votos, não é? 41, 2... 41. Sim, não é nada de implausível que ela venha a ganhar as eleições. E se os candidatos do dito sistema se tornarem cada vez mais fracos, como é o caso, é possível que só para alguém, e esse alguém, em princípio, será ela, se ela continuar nas corridas presidenciais, não sei. Não, a questão não pode ser, e eu concordo com isso, que há ali uma possibilidade dela ganhar as próximas, até porque não há um sucessor de Macron muito claro do mesmo movimento e que tenha a mesma notoriedade, e ela já vem acumulando notoriedade, mas nem tem que ser necessariamente ela, pode ser o Mélenchon também, porque aquilo que tem acontecido até agora, porque se o Mélenchon tivesse sido à segunda volta, era muito provável que conseguisse um resultado muito parecido com aquele que Le Pen atingiu, ou seja, há ali uma massa de descontentes. E a própria Le Pen virou muito o seu discurso em termos económicos para um discurso muito alinhado com aquilo que é hoje a extrema-esquerda em França. Aliás, é bastante comum é um clássico, não é? Candidatos de extrema-direita virarem o discurso, pelo menos económico, no sentido daquilo que a extrema-esquerda defende. E Mélenchon, mais 2 ou 3 pontos, não sei exatamente qual foi a diferença, e teria sido ele a passar à segunda volta e teria sido ele a capitalizar tudo aquilo. Pode acontecer, nas próximas eleições, passar o eventual sucessor de Macron e em vez de Le Pen ser o Mélenchon, ou ser a Le Pen e o Mélenchon deixa-nos sonhar à segunda volta. Portanto, não vejo isso, que eu acho que o sistema francês chama um bocadinho por isto, que é a bipolarização, tem o presidente que é o presidente mais poderoso, é um presidente poderoso, não é como o nosso, tem outro tipo de poder. Mas de certeza que não dá tantas comemorações, não faz tanto, não é? Tantas condecorações, exatamente. Sim, portanto, ele é um misto de presidente e primeiro-ministro, na verdade. E que é eleito como o nosso presidente é eleito, ou seja, de uma forma que apela à bipolarização, porque é uma segunda volta entre 2 candidatos. E o que aconteceu em França foi que Marine Le Pen tornou-se basicamente a representante de tudo aquilo que não era o poder. E isto revela um dos erros de muitas forças moderadas, que é não serem agressivamente, não fazerem oposição de forma agressiva, acharem que não devem fazer oposição de forma agressiva, porque quando não fazem uma oposição de forma agressiva, entregam na mão das forças extremistas esse exclusivo, que foi o que aconteceu em França, não porque as outras forças não querem, mas porque existe uma bipolarização natural pelo sistema eleitoral, mas que pode acontecer mesmo em regimes com outro tipo de sistema eleitoral, se as forças não extremistas não forem capazes de fazer uma oposição assertiva e agressiva e entregam completamente... Tu gostas do Macron, Carlos? Desculpa. Diz? Tu gostas do Macron?
Achas que foi um presidente... Gosto mais de Macron do que da Le Pen. Acho que há muitos... Nós, a certa altura, discutimos isso aqui, e eu nas redes sociais recebi muita coisa, na altura em que o Putin estava prestes a invadir a Ucrânia, e sempre que vinha falar do Putin, aparecia alguém a dizer, então e o Trudeau? Porquê é que não falam do Trudeau? E às vezes apetece dizer que estamos aqui em dois campeonatos completamente distintos. O Trudeau fez bastantes coisas erradas que eu critiquei aqui, mas é um campeonato distinto do Putin, é um campeonato completamente distinto. A Le Pen ainda não invadiu a Ucrânia. A Le Pen não invadiu a Ucrânia, mas tem um conjunto de valores muito mais semelhantes àqueles que são os do Putin. Portanto, há um conjunto de valores base que nós temos que ser capazes de partilhar e ser oposição forte, mesmo com outras pessoas que têm esse conjunto de valores base, e criticar agressivamente aquilo que eles fazem de errado, e podemos e devemos fazê-lo sem cairmos no erro de aceitarmos que o Putin é a mesma coisa que o Trudeau, que a Le Pen é a mesma coisa que o Macron. Eu acho que às vezes vivemos tanto, e eu acho isto importante, ou seja, sermos capazes de nos opor a todos os líderes democráticos que partilham de uma visão democrática da sociedade com agressividade se eles gerirem mal os respectivos países. Mas não esquecendo que se a alternativa a um destes quaisquer líderes for alguém bastante pior, que ainda assim, quer dizer, há aqui questões importantes, há aqui uma questão de valor. Nós não vamos sair da água para o fogo, quer dizer, não te esqueças que há outra coisa, Carlos. O Putin é presidente da Rússia, o Trudeau, por exemplo, é o primeiro-ministro. Mas há uma questão das instituições desses países. Também depende, em matéria de caráter, eu não julgaria assim. Pois é isso. Não iria tão apressadamente. Tem um bocadinho a ver com a força das instituições dos países. De caráter, não sei. Eu sinceramente não sei. Agora, o responsável do Canadá não vai invadir, também não pode invadir ninguém, não vai invadir os Estados Unidos, porque não ia longe, pode invadir a Rússia para outra ponta, mas em matéria de caráter não parece grande diferença. Eu percebo o que estás a dizer. São muito distintos, apesar de tudo. Até não consigo medir. O homem fez coisas absolutamente medonhas dentro do quadro em que se movia. Percebes? O Trudeau, o Macron um bocadinho menos, com certeza, o Putin, coisas muito mais medonhas. Agora, o Putin é o presidente da Rússia. Que líder russo, ao longo da história, até podemos ir para trás do comunismo, não fez coisas que, do ponto de vista ocidental e contemporâneo e fofinho em que nós vivemos, nesse mundo mais cordial em que vivemos, não foram medonhas. Mas esse mundo cordial é um mundo onde encaixam Trudeau e Macron, por muito que cordial tem muito pouco. É capaz que o Trudeau encaixe de forma bastante vamos lá ver. Aquilo que tu chamaste cordial agora, que é no mundo ocidental e por aí fora, sim, mais ou menos. Aquilo que tu chamas cordial é aquilo que nos permite ficar zangados porque alguém o levou com certeza. E ameaçou mas não é cão. Mas isso é mérito do Trudeau ou é mérito do país? Se amanhã o Putin ficasse com os cães dos manifestantes, nós se calhar nem sequer olhávamos para trás, porque é um mundo diferente, quer dizer, nem sequer colocaríamos... Sim, claro que é uma questão de grau diferente, claro que sim. Claro, Carlos, mas é um país em que eu não estou a relativizar, não estou a comparar, multar ou relocar os caminhões com invadir um país e matar pessoas, com certeza que não. Estou a falar do caráter só dos senhores que estão no poder em cada um desses países. Eu acho que as instituições do Canadá são muito mais avessas ou muito menos propensas a invadir um país, ou nada propensas a invadir um país e a dizimar a sua população, do que a Rússia. E aí a culpa não acho que seja exclusivamente do Putin, é o próprio país do qual ele é presidente. Há um contexto. O Putin não cai do céu. Nenhum ditador cai do céu. Tem que haver um contexto social e político e institucional em que ele floresça, não é? O próprio Hitler não foi imposto, o nazismo não foi imposto aos alemães. Quer dizer, nós sabemos que houve um setor suficientemente grande da sociedade alemã que permitiu que aquele horror existisse, não é? Não são comparáveis. Canadá, é que nem de perto, nem de longe. Carlos, não estamos em desacordo sequer, ou em grande desacordo. Eu acho que
os países é que são muito diferentes, o Canadá da Rússia. Os caráteres dos líderes, o caráter do senhor do Canadá parece muito pouco recomendável. Mas isso já entramos em especulações, o que é que aconteceria. Com base nos factos, na verdade, sim, mas sim, claro que sim. Agora, países como o Canadá não têm que ser sempre países como o Canadá, se porventura líderes como o Trudeau tiverem margem de manobra suficiente para começar por exemplo, a erudir as instituições que fizeram do Canadá o que é o Canadá, ou seja, são momentos históricos completamente diferentes, são contextos completamente diferentes. Não, comparável claro mas está a níveis diferentes, comparável é comparável. Tudo. Quando Carlos, as pessoas dizem que não é comparável para dizer que não é igual. Eu posso dizer que eu sou comparável em termos futebolísticos ao Maradona. Ou seja, o Maradona jogava melhor do que eu. É uma comparação. Muito ligeiramente, sim. Mas estamos a falar em campeonatos menos no jogo aéreo. Muito é uma diferentes. comparação. Mais uma vez, quando chegamos, quando o Putin está prestes a invadir um país, quando está a assassinar pessoas, quando está a violar a soberania do país, vir perguntar, e então o Trudeau, é de não ter noção... Eu não fiz isso, Carlos. Não fui eu um dos que fez isso. Sim, não foi. Estava a falar que recebia esse tipo de comentários. Portanto, é não ter o mínimo noção da diferença entre fazer uma oposição forte e clara a um conjunto de líderes. Estava a provocar-te, com certeza, para tu dizeres mal do Trudeau. O que é alguém que vem de fora com visões totalitárias, mas assumidamente totalitárias. São campeonatos muito distintos. Mas repara, não é o Putin que invadiu a Ucrânia, é a Rússia que invadiu a Ucrânia, não é? Quer dizer, aquele homem não está ali isolado contra todos, dentro do seu país, não é? Há ali um quadro institucional que permite que aquilo aconteça. Mas há também uma personalidade de um líder com certeza. Que inspira aquilo. Portanto, é isso que eu estou a dizer. A personalidade do outro, em matéria de... Vamos deixar de comparar com o Putin. Pronto, realmente não faz grande sentido. A personalidade do outro, por si mesma, não me inspira confiança absolutamente nenhuma para nada. Parece haver tiques autoritários que noutro contexto poderiam significar outra coisa. Agora é primeiro-ministro do Canadá, quer dizer, o Canadá não é uma ameaça, como a Ucrânia não era uma ameaça à Rússia, apesar do que eles dizem, não é? Por aí, são diferentes. Agora estou a falar em pessoas e não estou a dizer que o tipo de defeitos de caráter do Trudeau sejam semelhantes aos defeitos de caráter do Putin, serão coisas diferentes. Agora, torná-lo a ele e a menor escala ao Macron como um exemplo de democratas, isso não alinha. Não me parece que o sejam. Não me parece. Tal como era como aqui em Portugal nós acharmos que o Dr. Costa é um primeiro-ministro que preza muito a democracia, para quem a democracia é um valor insubstituível e inalienável. Não acho que seja. Não acho que seja. Como já se viu na Geringonça, por exemplo. Acho que é um bom ponto para fecharmos esta primeira parte que não pode ainda assim ser fechada sem lembrarmos os nossos espectadores e ouvintes que podem continuar a apoiar o Comitê Central pelo MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou então podem tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Se estiverem de acordo, nós fechamos aqui a primeira parte, mas voltamos já de seguida com o camarada da semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, que amanhã estará em Moscovo numa viagem que causou alguma polémica, uma viagem que passará por Moscovo e por Kiev. Houve polémica, nomeadamente em relação à ordem destas paragens, se António Guterres deveria ir primeiro a Moscovo e depois a Kiev, ou vice-versa, e mesmo polémica com alguns ex-funcionários das Nações Unidas, nomeadamente com um ex-assessor do secretário-geral, se não estou em erro, que defende que Guterres já deveria ter pegado neste assunto há muito tempo, ainda antes da guerra começar. Alberto e Carlos, o que é que vos parece esta viagem de António Guterres, desta vez para paragem? A última viagem, assim com grande destaque de António Guterres, foi aquela que fez capa na Time. Tuvalu. Uma ilha que estava... Tuvalu, que estava... Acho que já desapareceu, entretanto já desapareceu. Portanto, ele foi lá em tempo útil, ainda conseguiu passear-se em Tuvalu de calças arregaçadas, mas desta vez não vamos ver, em princípio, as canelas molhadas de António Guterres, porque ele vai só a Moscovo e a Kiev, onde é possível que esteja fresquinho, nesta altura. E o mar ainda está longe. Mas bom, politicamente, o que é que vos parece esta deslocação de António? Será esta a deslocação que vai em definitivo resolver o conflito a Rússia e a Ucrânia? O professor Marcelo acha que sim, não é?
Ele disse estava esperançoso. Está esperançado que o Guterres resolva isto de vez, não é? Eu acho que pela via do aborrecimento é bem capaz. Ele mas é capaz também de ser tanto os mas imagina, eu acho que próprio Sr. Putin, eu espero que não resolva só no sentido de que se resolver, todo o pessoal vai dizer, então, mas porquê é que ele não foi lá em janeiro, pá? Se tem ido em janeiro, tinha resolvido isto sem o Sr. Guterres nunca resolveu absolutamente nada na vida, portanto é evidente que não vai resolver. Não é um cenário muito provável. Uma questão complexa como esta, em que me parece que os russos estão numa posição mais ou menos irredutível, ou pelo menos a ver se saem disto parecendo que ganharam, não é? Pois. E, de qualquer maneira, o Sr. Guterres não pesa nada, ele tem andado desde o início desta história toda da Rússia e da Ucrânia a escrever tweets, de vez em quando publicam um tweet. Alguns citam o Imagine, John Lennon. Sim, não, esses normalmente não, funcionam. Mas tweets absolutamente vácuos, irrelevantes, aquilo não dá para mais, é o Sr. Guterres em estado puro. Nós víamos como ele era enquanto primeiro-ministro, que era aqueles discursos intervenções em que só apelava ao diálogo, e o diálogo. Sim, mas tinha aquela parte gira de quando não conseguia fazer as contas. Eram contas difíceis também. A parte das contas. Era intercortado por esses momentos engraçados. Agora, em questões mesmo muito mais sérias e mais de outra dimensão, a utilidade dele necessariamente é menor e a irrelevância dele nota-se ainda mais. Quando estava confinado ao país, pronto, aquilo disfarçava, ninguém ligava lá fora. Agora, deve haver alguém que repara que é um secretário-geral da ONU, que nunca foi um cargo assim propriamente decisivo para o mundo, não é? Sim, não nos lembramos de muitas outras circunstâncias, provavelmente, principalmente agora, recentes, em que o secretário-geral da ONU... Normalmente escolhe-se uma figura que ninguém conhece, vindo de um país que pouca gente conhece, vai haver assim, de um país de terceira linha, para tentar chegar a consenso, e escolhe-se sempre alguém assim do género. O único secretário-geral da ONU que ficou mais ou menos na memória foi o austríaco, o Waldheim, porque se descobriu as ligações dele às SS, ou coisa que o valha, não é? Houve pouco critério nessas coisas, olhar para o currículo do senhor, sim. Sim, mas de resto são umas figuras apagadas, e o Sr. Guterres não podia ser uma pessoa mais apagada, sem ofensa sequer, uma pessoa mais inútil, no sentido literal do termo, que não adianta nem atrasa coisa nenhuma. Portanto, não vai lá fazer absolutamente nada, é indiferente saber se vai primeiro a Kiev, se vai primeiro a Moscovo, isso terá a ver com as escalas e com o bilhete mais barato que eles encontraram, não faço ideia. É possível que sim. De resto, acho que não serve para absolutamente nada, mas lá no ONU também, este tipo de organização é conhecida por ter sempre cuidado também por poupar, não é? Até Muito. Sim, normalmente eles têm... Até por causa da pegada, como é que é? Da pegada carbónica. Pegada e da descarbonização. Exatamente. Eu nem sei que meio de transporte é que ele vai utilizar, imagino que seja um que não... Charrete. É possível que sim, que não consuma combustíveis fósseis. Vai ali de Nova Iorque, atravessa os Estados Unidos, apanha o Alasca. Sim, é por aí, provavelmente é por aí. É um saltinho. O novo Amundsen, se calhar, vai por ali. Dá a volta lá por cima. Sim. Foi ao sul, eu confundo sempre os polos. O Amundsen e o Scott. É isso, e com os pinguins e com os ursos polares e tal, com uns num polo. Também não tenho ido lá, não tenho passado por lá. Nunca sei. Carlos, o que é que esperas desta visita? O que toda a gente espera, que não se resolva grande coisa, se bem que supostamente a Rússia tem um plano de terminar a invasão no dia 9 de maio, gritando uma vitória qualquer. Por causa daquela data que tem a ver também com a Segunda Guerra, exatamente. Sim, exatamente, sim. E que é dia de grandes procissões militares na Rússia, exatamente. Portanto, pode ser que também António Guterres tenha planeado esta visita para parecer que foi lá uns dias antes de ter acabado a guerra. É óbvio que não há ali nada que ele possa fazer, não tem qualquer poder efetivo para além da sua eventual capacidade oratória e o seu charme. Que tenho dúvidas. Oratória e o seu charme. O Carlos é de um cinismo. Tenho dúvidas que sejam efetivamente suficientes para acabar com uma invasão deste tipo. Depois há a questão simbólica dele ter ido à Rússia antes de ter ido à Ucrânia, que já foi criticada pelo presidente Zelensky. Ele pode ter ido à Rússia antes para perguntar se podia ir de facto à Ucrânia ou pedir pode ser, não bombardearem naquele dia ou para combinar que sítios é que vão ser poupados depois, é capaz para dar o itinerário, não é? Para dar o itinerário para não haver problemas, pode ser isso.
Portanto, não tenho grande expectativa em relação às coisas ocorrerem de forma diferente daquela que ocorreriam se ele não fosse lá. É Guterres a ser Guterres, não há muito a fazer. E nós estamos aqui a falar de dedicar 2 minutos ao homem, porque ele é português. Porque senão ninguém estaria a ligar ao assunto. Sim, se não tinha que valer a graça de estarmos a falar. Se ele fosse de Tuvalu ou de outra nação, ou do Nepal, ou não sei que de outra nação qualquer, ninguém ligava quem é o secretário de Estado das Nações Unidas, como ninguém ligámos nós vagamente por ser o Giro Guterres. Claro. Ainda vai receber o prémio Nobel da Paz à custa disso, à custa de ter ido do dia 9 de maio. De ter ido encontrar com... Pois é, de ter ido encontrar com o Putin, vai portanto ver não sei se vai ver o Putin, na verdade, porque se calhar o Putin tem reservado para ele, para o Macron tinha aquela mesa já comprida, se calhar para o Guterres a mesa tão comprida que ele se calhar nem consegue topar-se de facto do outro lado. Se é o Putin ou se é o Putin, se é um boneco qualquer de cera assim meio, sim, mas António Guterres vai encontrar-se com Vladimir Putin e nós vamos estar aqui, obviamente, para a semana para comentar esse facto. Estamos aqui também para lembrar aos nossos ouvintes e espectadores que podem continuar a apoiar. Ias dizer mais qualquer coisa, Alberto? Não, eu ia lembrar aos nossos ouvintes e espectadores que podem apoiar o Comitê Central pelo MBWay através do número 912-480091 ou tornando-se patronos do Comitê Central em patreon.com. E vou também lembrar, porque me esqueci de o fazer na primeira parte, portanto agora vou lembrar 2 vezes, que temos que agradecer o apoio inestimável do Azeite Talismã, e dos Hotéis Vila Galé e portanto fica compensado o facto de eu me ter esquecido de o fazer na primeira parte e nós voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimentos, espaço em que respondemos às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes. Por favor, continuem a enviar as vossas perguntas para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Podem fazê-lo por escrito, meramente por escrito, como é mais tradicional. Podem enviar um ficheiro de áudio para podermos escutar as vossas bonitas e as vossas maviosas vozes, ou podem acrescentar a isso ainda a vossa imagem também e enviar uma pergunta por vídeo. E aí temos o pacote completo e aparecem aqui no Comitê Central de corpo inteiro, digamos assim. Bom, a pergunta desta semana chegou-nos através do nosso ouvinte Luís Fernandes e pergunta o Luís: Elon Musk, o dono da Tesla, fez uma oferta de compra da rede social Twitter. A confirmar-se esta operação, que consequências acham que poderia ter no panorama das redes sociais e da liberdade de expressão, em particular, esta compra do Twitter por Elon Musk? E esta é a pergunta do Luís Fernandes. Luís, muito obrigado. Alberto e Carlos, esta foi de facto O Carlos tem mais seguidores no Twitter, eu começo. Pois é, eu tenho 0 seguidores no Twitter, portanto eu não vou ter nada a dizer sobre este assunto, mas esta foi uma das notícias mais comentadas e mais faladas dos últimos dias. Há um grande sururu nos Estados Unidos com esta questão e muitas reações de várias partes a este interesse demonstrado por Elon Musk, que Elon Musk demonstra, aliás, pela compra do Twitter. Diz, Carlos, avança. Sim, parece-me... há aí redes sociais ao pontapé, portanto, as pessoas que estão insatisfeitas com o Elon Musk, supostamente um extremista da liberdade de expressão, não sabem o que é que isso significa, mas dizem que é um extremista da liberdade de expressão. Eu acho... Usaram essa expressão?
Sim. Tem-se usado, sim. Hoje é pejorativa, hoje a expressão é pejorativa. Algo pejorativo. Eu confesso que já disse isto, acho que efetivamente quando se tem liberdade de expressão, ela existe para ouvirmos aquilo que não queremos ouvir, e portanto vai haver muitas pessoas que não vão gostar daquilo que vão ler, que escrevem e por aí fora, mas tudo isto é muito mais preferível a termos alguém numa cadeirinha a decidir o que é que pode ou não ser dito, o que é que pode ou não ser escrito. Eu acho que isso é terrível. Todos os regimes totalitários começaram por aí, começaram precisamente pela limitação à liberdade de expressão. Portanto, não vejo isso. Quem não gostar daquilo que venha a ser publicado no Twitter e que hoje não é, ou que muda de rede social ou desliga, que é o que eu faço às vezes, passar dias sem olhar para as redes sociais, não me apetece. Isso não é limitador. Também acho que quem cada vez que alguém é suspenso do Facebook ou do Twitter, ou quer que seja, vem aos gritos dizer que a sua liberdade de expressão foi não sei o quê, usem outra. Quer dizer, não vejo aí grandes motivos para chorar. Existem imensas redes sociais por aí que são relativamente fáceis de criar até hoje em dia, portanto não vejo ali nenhum tipo de restrição. Acho que pode ser boas notícias para o Twitter, que financeiramente, apesar de ter algum impacto cultural, até hoje financeiramente tem sido um desastre. Aliás, basta ver quanto é que vai custar comprar o Twitter em relação àquilo que custaria comprar o Facebook ou outra 40 mil milhões, ainda assim. 40 milhões é bom. Sim. É pouco. Eu já estou a ficar um bocado desatualizado. É 3% do que custaria fazer o mesmo ao Facebook, por exemplo. Estamos a falar de uma coisa muito... Ainda assim, e como dizes, Carlos, por força da situação financeira do Twitter, esta oferta do Elon Musk parece que é uma excelente oferta para a generalidade dos acionistas. É bastante acima do valor que o Twitter tem. Tem um prémio significativo. Ele irá rentabilizar aquilo de alguma forma financeiramente. Está a fazê-lo por uma questão de liberdade de expressão. Eu quero acreditar que é esse o caso. Aliás, que não quer fazer para calar certas áreas políticas, quer mesmo fazê-lo para que toda a gente fale. Agora, as redes sociais são um produto e não nos podemos esquecer disso. Se amanhã houver uma rede social que estiver coberta do mesmo estilo de publicações, pode haver muitas pessoas que simplesmente deixam de visitar, não querem ir. Eu não acho mal que alguém crie uma rede social e só permita que publiquem orações. Pronto, publica isso, é o produto daquela rede social, desliga tudo o resto. Isso para mim não é censura. Se alguém quiser uma rede social só de orações religiosas, faz. Eu duvido é que tenha grande adesão. Mas pois é. E o mesmo se aplica ao Twitter ou ao Facebook. Sim, o que é interessante. Carlos acabou de lançar uma ideia, desculpa, para uma startup. Uma startup. Já deve haver algumas, eu não estou a par, mas já há de certeza. O que é engraçado é que até pelo menos aparecer esta proposta do Elon Musk, quando alguém se insurgia contra as limitações à liberdade de expressão impostas pelo Twitter, a reação, digamos, do Twitter ou dos fãs do Twitter era sempre, criem outra rede social, criem outra, não gostam desta, criem outra, como tu estavas a dizer, Carlos. Agora, com o Elon Musk decidiu comprar o Twitter, está tudo indignado, como é que é possível este tipo comprar o Twitter? Criem outra, se ele comprar e não gostarem, para quem não está dentro do Twitter, literalmente, convém lembrar que o Twitter, por exemplo, anulou o acesso do Donald Trump. Cancelou a conta dele, não é? Então, ainda presidente em exercício dos Estados Unidos. Sim, já depois das eleições, e mantém, por exemplo, a conta do senhor Maduro da Venezuela, por exemplo. Ou do um ayatollah iraniano, ou de um... Sim, podemos ir por aí fora, sim. Portanto, não é, apesar de tudo, era um presidente ainda eleito de um país democrático. E que não fosse. E que não fosse, mas permite os que não são, continuam. Percebes? Muitos ditadores continuam com contas no Twitter. Portanto, o Twitter tem um critério
Pelo menos discutível. Mas é o produto, o Twitter vende um produto. Pá, quem não quiser aquilo. Exatamente. Eu não posso criticar Aliás, muito. Em Portugal aquilo tem uma importância dentro de uma bolha muito restrita. É possível que sim, pois. A parte das pessoas, às vezes há escândalos no Twitter que só se sabe, ninguém sabe. Sim. Que há jornalistas que vão lá buscar os micro-escândalos do Twitter e os trazem para as revistas, muitas vezes nem sequer. Escândalos no Twitter há todos os dias, Carlos. Todos os dias o Twitter está agitado com qualquer coisa. Exatamente. Sim, e cá não tenho noção que seja assim, mas nos Estados Unidos acho que isso é mais relevante. Há muita imprensa que se alimenta do Twitter hoje em dia, não é? O Twitter acaba por ser uma fonte muito mais cultural do que lá tem outra força, nos Estados Unidos. Exatamente, outra força, exatamente. Sim. Uma das coisas que eu ouvi ao Elon Musk é que um dos interesses dele nesta compra do Twitter tinha a ver com o facto que me parece simples e lógico da perspectiva da liberdade de expressão, que era que não houvesse algoritmos, digamos assim, a funcionar por trás do pano, ou seja, que fosse evidente aos utilizadores do Twitter, que fossem transparentes os critérios de eventualmente algumas restrições ao tipo de discurso que pudesse haver. Porque eles, além de cancelar, isso é uma coisa que o Facebook também faz, além de cancelarem contas, fazem uma coisa que não vai tão longe, acho que é o shadow banning, ou seja, que restringem, tu publicas uma coisa e a tua publicação não chega às pessoas. Existe, não desaparece, mas também não chega a quase ninguém. Pois. Eles fazem isso também no Twitter, há formas de controlar aquilo mais subtis do que o cancelamento puro e simples de uma conta. Puro e simples. Acho que sim, a questão das redes sociais é bastante complexa porque eles sempre se trataram como uma folha em branco, ou seja, nós vamos lá, publicamos... Mas o problema é o estatuto até legislativo, não é, das plataformas. Nós publicamos o que queremos e nós que publicamos é que somos responsáveis, não as redes sociais em si. A partir da altura em que passam a ter critérios editoriais... São publisher, não é? E não passam a ter responsabilidade dos jornais. Exatamente. E eu acho que eles querem um bocadinho das duas querem, ou seja, nós não nos responsabilizamos, mas podemos cortar algumas coisas, ou seja, o que entendermos. Um critério ali entre aquilo que são uma folha em branco e aquilo que é um jornal. O jornal tem aquilo que nas redes sociais chama de censura, não é? Eles só publicam aquilo que lhes apetece. Claro. E bem, não é? Com certeza, claro. Tem todo esse direito de publicar o que lhes apetece. Mas depois são responsabilizados por aquilo que publicam. Se publicarem alguma coisa que incrimina ou quer que seja uma acusação falsa, são responsáveis por aquilo. Se as redes sociais querem deixar de ser, e já deixaram de ser, um papel em branco, então passam a ter critérios editoriais, e quanto a mim, devem ter o direito de os ter, desde que se possa abrir outras, mas quando têm critérios editoriais, passam a ser responsáveis por aquilo. Pois esse é o grande problema, é a grande questão também legislativa que se põe neste momento nos Estados Unidos, é essa, não é? Porque as redes sociais querem o melhor dos dois mundos, querem ter essa capacidade de ser editores, digamos assim, de selecionarem a informação que transmitem, sem as responsabilidades inerentes a ser um editor, como dizias, um jornal. E essa é, de facto, a questão fundamental e provavelmente mais complexa de resolver. O problema é o critério, são os critérios que eles usam, Twitter, Facebook, etc., os critérios que eles usam para ajuizar o que é publicável ou o que é que não é publicável, porque não me parece... Ou seja, há muito agora aquela questão das fake news, mas só que muitas vezes as fake news, aquilo que é uma notícia falsa para uns, nem sempre é uma notícia falsa para outros. E mesmo que seja uma notícia falsa, as pessoas têm direito a dizer disparates. Eu acho que o único critério que uma rede absolutamente livre deveria ter era impedir, censurar crimes como a organização de homicídios ou a organização ou o apelo. Coisas que já estão legisladas em muitos casos. Que estão legisladas, não deveriam querer imiscuir-se noutras questões que são absolutamente juízos de valor. O Twitter, desde há uns dias, eu acho que reparei ontem, pareceu-me, vi isso num caso ou dois, não sei se é generalizado ou até que ponto se aplica, ou se é preciso ter um certo número de seguidores para isso se aplicar, tem um disclaimer a cinzento a dizer a opinião deste sujeito é enviesada em prol da propaganda russa. Por exemplo, em matérias que versam a invasão da Ucrânia. Não vi. Pois é admirável a capacidade que o Twitter tem, sim, que a equipa do Twitter tem de avaliar essas questões e de tão perentoriamente. Se calhar nós os três concordamos, acho que concordamos nisso, podemos discordar de alguém que reproduz sem grande questionamento o discurso de Moscovo, por exemplo, nesta matéria, com certeza. Mas nós somos nós, só somos nós, não somos nada de especial.
Ou seja, a pessoa tem o direito de o fazer, em princípio. Agora, claro, a rede é deles, ou seja, a censura, o controle que eles fazem, os critérios que usam, são sempre orientados para certos lados, mesmo que seja o lado com o qual nós concordamos, isso não nos deve fazer ficar mais descansados face à utilização desses critérios. Claro. A vantagem disto é poder ver opiniões que nos são absolutamente para nós medonhas, contrárias, absurdas. Não faz mal nenhum, a menos que caibam nessa categoria que tu falaste, Tiago, de crimes que já estão legislados. Um tipo a organizar, amanhã vamos juntar-nos não sei quantos na praça para ir perseguir esquimós ou homossexuais ou não sei o quê. Sim, isto é um crime, parece-me que acho que sim, e mesmo bom senso. Muita gente também compara uma realidade em que as redes sociais são essa praça pública, digamos assim, e que dão aos seus utilizadores esse tipo de serviço, como faz uma companhia dos telefones, ou seja, providencia um suporte tecnológico para que as pessoas conversem umas com as outras, mas não vai interromper chamadas telefónicas quando o assunto não interessa a quem é proprietário da companhia dos telefones. E provavelmente nesse caso da companhia dos telefones, até essas conversas não são, em princípio, a não ser que já haja qualquer ordem judicial nesse sentido, não são interrompidas, mesmo que as conversas tenham esse teor que agora referias, Alberto, que sejam... Sim, claro. Que sejam, claro. Sim, as pessoas podem conversar sobre as coisas mais... Pois, exatamente. Agora, de facto, se as plataformas, dessas plataformas das redes sociais têm esse estatuto de carrier, digamos assim, de providenciar essa plataforma para que as pessoas conversem livremente, não podem, ao mesmo tempo, ter a capacidade de editar aquilo que nelas é comunicado. Seria o ideal, é o que o Elon Musk promete. Complexidades, pronto, que as redes sociais trazem, que é o sim, claro. Alcance, né? Alguém publica ali alguma coisa, exatamente, mas também falar ao telefone tem um alcance muito maior. Não, exatamente, e não é de um para um, supostamente. É considerado público, não é? É considerado uma coisa... Uma praça pública. Uma praça pública. Não. Sim, é muito fácil lançar um rumor sobre alguém, e normalmente os rumores são muito mais partilhados e chegam, têm um alcance muito maior do que depois dos desmentidos. É aquilo que eu vos contei em off, por exemplo. Agora vamos começar a divulgar isso. Por exemplo. agora não vamos partilhar aqui, mas pôr diretamente nas redes sociais. Sim. Para não perder impacto. Agora é preciso dizer que o Elon Musk, a primeira oferta dele, ele primeiro tornou-se o principal acionista, não é um acionista maioritário, mas é o principal acionista do Twitter, não é? Com 9% das ações. Cerca de 9%, sim. E depois fez essa oferta de 43 mil milhões de dólares e foi rejeitada. Acho que foi rejeitada em particular. O Twitter acionou a tal poison. E por alguns dos maiores acionistas que se mostraram muito preocupados com a eventual entrada do Elon Musk no Twitter pudesse levar a alguns problemas de liberdade de expressão, nomeadamente... Ele é um radical da liberdade de expressão. É principalmente de um príncipe saudita, que é um dos maiores acionistas, que é um indivíduo, muito preocupado com as questões da liberdade de expressão. Sim, veio mostrar-se preocupado e dizer desde já que não vai vender a sua participação no Twitter a esse bandido do Elon Musk. Mas o Elon Musk tem publicado uns tweets, curiosamente ainda não baniram da rede que ele quer comprar. Exatamente. Tem publicado uns tweets meio crípticos a insinuar formas alternativas. Sim, uns smileyzinhos, não é? Eu sou contra o uso de smileys, mas pronto, é o Elon Musk, ele também vai comprar aquilo, em princípio pode fazer o que lhe apetecer, e eu acho, e eu tendo a apreciar entender que o Elon Musk vai avançar de outra maneira para conseguir. Parece que sim. Bom, nós também vamos avançar rumo ao final do programa, não sem antes voltar a agradecer o apoio do Azeite Talismã e dos Hotéis Vila Galé e de lembrar os nossos espectadores e ouvintes que podem continuar a apoiar o Comitê Central através do MBWay para o número 912-480-091 ou tornando-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Lembramos que o Comitê Central estreia todas as segundas-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central e que podem também acompanhar o programa em todas as plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e em todos esses sítios onde for possível classificar este conteúdo, classifiquem-no com uma nota mais alta, com a nota mais alta que estiver disponível. Nós por hoje ficamos por aqui, Alberto e Carlos, muito obrigado e voltamos para a próxima semana. Até lá. Até para a semana.